Capítulo 381. Com um crepitar, um relâmpago ramificado iluminou a noite do início do inverno com um clarão branco prateado. Não atingiu o chão, mas rasgou o ar, iluminando o local onde Klein estava, como se fosse dia, fazendo-se destacar. O feiticeiro de Deus, Ex-Snake, retraiu seu olhar, seu rosto estava sombrio quando ele sussurrou: Escola de pensamento rosa. Não é um fantasma, nem é uma criatura morta-viva. O homem maduro de meia-idade com um par de olhos dourados virou a cabeça para o lado para olhar o cadáver de capim e disse: cobrir o cadáver do alvo com cartas de tarô. Esta é a segunda vez que algo assim acontece nos últimos 2 meses. Quando foi a primeira vez? Cardeal Snake perguntou com uma voz profunda. O homem maduro de meia-idade no terno formal bem passado tossiu levemente e disse: a vez em que o verdadeiro Criador tentou descer a este mundo com a ajuda de um trapaceiro. Então não é a escola de pensamento rosa. O Cardeal Snake fez um julgamento definitivo. Embora essas organizações que adoravam deuses malignos não gostassem de ninguém, elas não frustravam deliberadamente os planos de suas contrapartes. Em vez disso, desejavam ver seus colegas terem sucesso, esperando que eles bagunçassem a situação. Eu também acho. Talvez seja o surgimento de uma nova organização secreta. Sua característica é espalhar cartas de tarô por todo o corpo do alvo. O homem de meia-idade sorriu, e a aparência diferente das cartas do tarô implica em significados diferentes. Este cadáver tem 2 cartas sobre o rosto. Um é julgamento e o outro é o imperador. Julgamento é o motivo e objetivo, enquanto o imperador é o codinome da organização. Claro, isso também pode ser um tipo de ritual. O cardeal Ex-Snake não respondeu enquanto examinava a área. Vamos ver o que exatamente aconteceu aqui. Foi apenas neste momento que o primeiro lote de punidores mandatários chegou à vila de Capim. Reticências. Acima da névoa cinza, tendo usado apenas substitutos de estatueta de papel 3 vezes e não sendo levado ao limite, Klein estava prestes a usar a adivinhação para confirmar a segurança de Daisy depois. Daisy voltará para casa com sucesso. Segurando o pêndulo espiritual na mão esquerda, ele fechou os olhos e silenciosamente entoou a frase. Depois de repeti-la 7 vezes, Klein abriu os olhos e viu o pingente de topázio girando no sentido anti-horário, mas se movia com uma frequência muito lenta e uma amplitude minúscula. Isso significa que a jornada de Daisy para casa será bastante acidentada, mas quase insignificante. Depois de interpretar a revelação, Klein foi aliviado de suas preocupações finais. Ele então olhou para os 2 itens à sua frente, ambos irradiando um forte brilho espiritual. Um deles era um pilar hexagonal azul claro e translúcido. Havia traços de luz brilhando através dele, como se fosse um raio vindo das profundezas da consciência. Essa era a característica Beyonder deixada por Sra. Kate. O outro pertencia a Parker, que não pudera participar da batalha. Sua característica Beyonder havia se condensado em uma bola, como o punho de uma criança. Este punho era composto de 3 cores, preto ferro e vermelho escuro entrelaçadas com uma grande faixa de prata. Klein não hesitou em conjurar uma caneta e papel. Ele estava pronto para usar essas 2 características de Beyonder para adivinhar as fórmulas de poção correspondentes. Antes de avançar para a sequência 7, por causa das influências adicionais que foram deixadas nas características de Beyonder que ele tinha, era quase impossível usar a adivinhação para determinar as fórmulas. Mesmo que esse espaço misterioso pudesse ajudá-lo a eliminar a interferência e aumentar sua capacidade de adivinhação até certo ponto, ainda não era suficiente. Portanto, o único método que Klein poderia usar, no passado, era a mediunidade.
Depois que ele se tornou um mágico, ele foi capaz de determiná-la preliminarmente usando a característica Beyonder para uma adivinhação acima da névoa cinza. No entanto, havia uma grande probabilidade de ele falhar. Desta vez, sem exceção, Klein falhou descaradamente. No entanto, também teve alguns ganhos, e foi capaz de descobrir os nomes de sequência correspondentes das duas características Beyonder. Parker é um sequência 8, Xerife e Kate é uma sequência 7, interrogadora. Esses não são do caminho do árbitro? Este caminho é controlado pela família real, pelos militares e por um pequeno número de antigas famílias aristocráticas em Loen. Qualquer vazamento de fórmulas e ingredientes do Beyonder é tratado com severidade. Algumas das garotas raptadas por Capim poderiam ser enviadas para a propriedade de algum aristocrata? Mas não é preciso mandar 4 Beyonders para ajudar Capim só para se divertir. Obviamente não faz sentido. Rahas é muito mais poderoso que Kate, então talvez ele seja uma sequência 6 deste caminho. Depois de usar aquela luva, ele pode até ficar tão forte quanto um sequência 5. Será que eles estão envolvidos em algum sacrifício herético sangrento, e o alvo que procuram não pode ser exposto? Além dos que estão dentro do reino, a família Castia de Feina Potter também possui esse caminho Beyonder, que é então transmitido ao seu exército e sistema de inteligência. Poderia ser outro caso de espionagem de natureza desconhecida? Klein tentou adivinhar algumas de suas conjecturas, mas falhou novamente. Ele temporariamente colocou esse assunto no fundo de sua mente e tocou levemente na borda da longa mesa de bronze enquanto murmurava para si mesmo: enquanto eu tiver a fórmula, com os ingredientes suplementares correspondentes, essas duas características de Beyonder serão capazes de transformar uma pessoa em um xerife de sequência 8 e um interrogador de sequência 7. A amiga da senhorita mágica, chamada Shill, parece não ter os ingredientes de Beyonder para xerife. Eu posso vender a característica Beyonder de Parker para a senhorita mágica através do mundo para que eu possa acumular rapidamente o dinheiro necessário para os ingredientes da poção de sequência 6, sem rosto. No entanto, sempre usar o mundo não parece muito apropriado. Eu deliberadamente deixei as cartas de tarô desta vez. Se a senhorita Justiça ouvir sobre este assunto, então definitivamente acreditaria que foi feito pelo meu adorador. Vou deixar o senhor louco fazer a venda em seu nome. Klein rapidamente finalizou um plano e fez as características Beyonder do xerife e do interrogador voarem para o canto e o esconderam entre a pilha de itens. Eu me pergunto quais são os nomes para a sequência 6 e 5 do caminho do árbitro. Parece algo que usa ordem e leis. Juiz. Klein afastou esses pensamentos e fechou os olhos no meio do caminho para observar cuidadosamente seu estado atual. Mais uma vez, ele sentiu sua espiritualidade tornar-se viva conforme a poção se agitava. Ele sentiu que sua digestão da poção havia acelerado. Desta vez, ele tinha confiança, com base em sua intuição, de que havia concluído a maior parte dos princípios do mágico. Era bom ter as minúcias restantes, mas realmente não importava se ele não as tivesse. Não afetou significativamente seu processo de digestão. Conjurando uma caneta tinteiro e pele de cabra, Klein aprimorou sua memória escrevendo: Princípios do mágico. 1. Nunca haja despreparado. 2. Desafie o impossível, mesmo que o resultado final não passe de uma ilusão. Klein acreditava que esses eram os 2 princípios básicos do mágico. Usá-los seria a chave, e o resto era complementar para a perfeição. 3. Tome a iniciativa. 4. Tente obter aplausos do público. 5. Controle a atenção do alvo. Reticências. Deixando de lado a caneta tinteiro vermelha escura, Klein folheou a folha e julgou os princípios por si mesmo.
A atuação diária, juntamente com 3 ou 4 instâncias de atuação proativa, seria suficiente para me permitir digerir a poção do mágico antes do ano novo. Se eu desafiasse uma performance impossível durante este período, então meu progresso seria ainda mais rápido. Isso é mais ou menos na velocidade que desejo alcançar. Ainda faltavam cerca de 2 meses para 1º de janeiro de 1350. Depois de fazer tudo isso, Klein esfregou as têmporas, preparado para voltar ao mundo real. Depois de guardar a carta do Imperador das Trevas, o frasco de veneno biológico e outros itens, ele de repente riu e disse de forma autodepreciativa: desafiar o impossível. Isso não é equivalente a cortejar a morte? Enquanto sua voz ecoava, a figura de Klein desapareceu do espaço acima da névoa cinza. No hotel barato na área da ponte de Bäcklund, ele de repente abriu os olhos e viu a luz de velas de seu ritual de invocação. Depois de arrumar tudo rapidamente, Klein vestiu uma jaqueta grossa de trabalhador que comprara por 4 soles e foi até a janela. Ele pegou o doce chá gelado que havia comprado antes e olhou para sua figura borrada que se refletia na janela. Havia um sorriso sincero em seu rosto quando ele sussurrou: saúde. Assim que terminou a frase, pegou a xícara, ergueu o queixo e bebeu de um só gole. Então, ele saiu do hotel. Os lampiões a gás próximos já estavam totalmente acesos, e pedestres e carroças circulavam, alheios à explosão na fronteira entre o Burgo Sherwood e o Burgo Oeste. Klein caminhou pelo Bar dos Corajosos por um tempo e, às 7h58 da manhã, bateu na porta do encontro de Beyonders organizado pelo Olho da Sabedoria. Ele usava uma máscara de ferro e um manto com capuz, agindo de forma completamente normal. Reticências. Enquanto isso, Xiu, que ia a vários lugares todas as noites para verificar seus contatos, viu um sinal que nunca havia aparecido antes. Pertencia ao homem de máscara dourada que havia vendido a fórmula de xerife para ela na reunião organizada pelo Sr. A. Era o sinal de uma reunião de emergência. Ele não veio me procurar esse tempo todo, e eu tenho fingido que isso nunca aconteceu. Por que ele de repente? Xiu pensou por um momento antes de decidir dar uma olhada. O homem de máscara dourada havia prometido dar-lhe algumas missões, permitindo-lhe economizar dinheiro suficiente e trocá-lo pelos ingredientes correspondentes de Beyonder. Assim, Xiu trocou de área e marcou hora e local do encontro. Meia hora depois, Xiu saiu de seu esconderijo após observar secretamente um beco remoto que também se estendia em todas as direções. Ela caminhou em direção ao homem de máscara dourada. O homem ainda estava vestindo seu smoking preto. Seus olhos castanhos claros analisaram a cabeça de Xiu. Há uma missão para você. Dificuldade e compensação? Xiu perguntou como um robô. O homem cutucou sua máscara forjada de ouro. Não é perigosa, mas pode ser muito perigosa. Tudo depende do que você faz. A compensação inicial é de 30 libras. Se você puder adquirir informações úteis, posso até mesmo fornecer diretamente a você um ingrediente Beyonder correspondente à poção xerife. Qual é a missão? Xiu disse com uma careta. O olhar do homem de máscara dourada ficou pesado quando ele disse: através dos canais disponíveis para você, descubra quem esteve recentemente mantendo o controle sobre Capim. Capim? Aquele traficante de pessoas? Xiu voltou com uma pergunta. O homem assentiu. Sim, eu rejeito esta missão. Eu o odeio. Xiu recusou imediatamente. O homem à sua frente riu. Você não está trabalhando para o Capim. Porque ele está morto. Morto. Xiu ficou instantaneamente atordoada. Ele morreu em casa e seu corpo estava coberto de cartas de tarô. Havia 2 cartas em seu rosto, uma, julgamento, e a outra, o imperador. A propósito,
Preste atenção aos assuntos dos últimos anos que envolveram cartas de tarô, mas não foram denunciados à polícia, acrescentou o homem. Ponto.